Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e essa é a nossa segunda aula de AutoCAD. Bem, na aula passada a gente estava falando sobre, a gente terminou a aula falando sobre o comando ESC, né, que é o botão ESC do seu teclado, que serve para escapar, para cancelar o seu último comando, né? Então você está dentro de um comando, você não sabe o que está fazendo, ou sei lá, quer mudar de comando, você dá o ESC, tá certo? E onde que aparece isso? Que aparece aqui nessa parte aqui, que é a linha de comandos. Tá? Pois então vamos tentar fazer o primeiro comando, comando line. Eu digito line, veja, antes de dar enter, só de digitar line ele já me mostra uma série de comandos que tem line como primeira palavra ou parte da palavra, né? Veja, line aparece aqui no meio, aqui no começo. Você pode escolher aqui, tá? Inclusive é uma barra dinâmica que tem um monte de comandos, né? Mas o comando que a gente quer mesmo é o line. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar ESC para te mostrar de novo. Line. Mas olha, tem uma outra coisa, você não precisa digitar tudo. Se você digitar só o L, ele já te dá o comando line como a primeira opção. Por quê? Porque convencionou-se dentro do software que L é o atalho para o comando line. Tá? O AutoCAD ele é feito de atalhos. Por quê? Porque ele é um software que tem muitos comandos, tá certo? Então, lembra daquela barra gorda que tem aqui? Né? Uma super barra que tem aqui? Então, ela mostra os comandos dentro daquelas caixas, né, dessas abas aqui. Eu minimizei por quê? Porque eu estou gravando e a tela do meu notebook é muito pequenininha. Então, mantive aqui a linha, reduzi a ribbon, tá? Clicando aqui nesse triangulinho. Mas olha só, se você, voltando aqui no comando line, se você então digita L e dá Enter, ele já entra no comando line. E aí volta aquela história, gente, sempre prestando atenção nessa barrinha, tá? A barrinha cinza é o seu canal de comunicação com o software. Convencionou-se que a gente usa ela aqui embaixo sempre. Na maioria dos escritórios você abre o AutoCAD e ele está aqui, tá? A barrinha. Mas se você gosta mais dela lá em cima, você pode pôr lá em cima. Eu costumo pôr ela para cima na aula, porque aí vocês enxergam melhor por causa do datashow. Mas eu trabalho com ela aqui embaixo, tá? Vou dar um ESC, aparece o cancel, vamos voltar no line. Eu aperto L e dou um Enter. Para quê? Para comunicar ao AutoCAD o que eu quero que ele faça. Nesse caso é uma linha. Todos os comandos são assim, tá, pessoal? A gente entra o comando aqui na linha de comandos e dá Enter, tá? Você digita a palavra, Enter. Ou digita o atalho, Enter. E o atalho geralmente é um pedaço da palavra, do nome do comando, tá certo? Bom, lendo aqui o que ele quer? Que você especifique um primeiro ponto. Eu vou tirar isso aqui, ó. Estou apertando o botão da rodinha do mouse, colocar para cá e vou pegar um primeiro ponto aqui, ó. Cliquei. Olha só, o meu mouse agora me indica várias coisas, ângulo, distância, tá? Esse comando, aliás, esse arquivo template básico está configurado para utilizar unidades métricas, né? Ou seja, é o sistema métrico ou o sistema de metros, centímetros, milímetros que a gente utiliza no Brasil, né? Então, essa distância que está me mostrando aqui é relativa ao sistema métrico, né? Mas eu quero só mostrar para vocês como que termina esse comando. Eu dou outro clique e olha lá embaixo o que ele te pede. Ele já acha que você vai continuar usando o comando linha, né? O comando line. Se você não quer mais o comando line, o que você faz? ESC, cancela, né? Então o ESC vira o maior apoio do cadista. Tá? Quem desenha com AutoCAD utiliza o ESC o tempo todo, tá certo? Bom, o comando linha é basicamente isso, você dá um L e ele te pede o ponto de início e o ponto final. Mas existe um outro comando que, veja, se você fizer aqui, continuar fazendo linhas, depois você vem com o mouse, clica, arrasta e seleciona essa linha, veja, só dá um clique e mover o mouse para selecionar, tá? E você vai ver que elas são objetos separados, você não pega um pedaço e seleciona tudo. Né? Ao clicar em uma parte dela, você seleciona apenas ela, só esse segmento. Existe um tipo de linha, é possível juntar, tá, pessoal? Mas assim, eu vou falar disso mais pra frente. Agora, existe um tipo de linha que a gente usa mais, que é o Polyline. Olha lá, Polyline, olha o nome dele, né? Quando eu digitei Polyline, ele me mostrou, tanto aqui quanto aqui embaixo, uma coisa chamada P-Line. O que é isso, gente, que aparece aqui, entre parênteses? É o atalho. Né? E se você pausa aqui o mouse, ele até te dá um tutorial do que é esse Polyline. O Polyline nada mais é, vou dar um Enter para mostrar para vocês, uma linha que você faz algo até semelhante, ó, e quando você clica ela seleciona tudo, tá?
Ou seja, diferente dessa, que você pega só um segmento, essa daqui você já faz uma linha contínua de uma vez. Portanto, é a linha mais usada pelos cadistas, tá? Porque daí quando você desenha a sua casa, você já faz tudo de uma vez, tá certo? Mas olha só, a gente aprendeu então a line, que é isso aqui, e a polyline, que é isso aqui, comando super importante, né? No nosso roteiro, a gente tem isso aqui também, tá? Ó, comando polyline, certo? E o comando line um pouquinho acima, tá? E o que eu tenho para falar do polyline para vocês? A gente viu na faculdade que em algumas máquinas, quando a gente digitava PL, aí ia lá na tela e dava o primeiro clique, aparecia uma linha super grossa, né? Super gorda. Por quê? Gente, é uma configuração da polyline. Veja, quando eu comecei o comando polyline, o que ele me disse aqui, ó? Ele me pediu para especificar um ponto, vou fazer ela de novo, tá? Ó, PL, que é o atalho dela. Ela me pede para especificar um ponto, pega um ponto. E daí, ó, ele me fala, você quer continuar? Ou seja, especifique o segundo ponto para continuar? Ou você quer desenhar um arco, né? Você quer falar, eu não sei nem o que significa half width, não tenho nem ideia, metade da espessura, não sei, comprimento, você quer dar o undo, você quer desfazer esse comando, você quer falar da espessura, e sobre a espessura, pessoal, é importante dizer, porque algumas máquinas da faculdade estão com esse problema. Se você clicar aqui, ou digitar W, que é a letrinha que está em azul, dá um Enter, ele vai permitir que você determine a espessura dessa linha na tela. Se você digitar 3, por exemplo, aqui, dá um Enter, digita 3 de novo, e dá Enter, olha a espessura que fica essa linha na tela, tá? E lá na faculdade a gente estava com esse problema, a gente não estava nem conseguindo trabalhar. Então eu quis falar disso para vocês logo. Isso é uma das propriedades da polilinha. E olha, veja, o comando line, que é só o L, ele não tem essa propriedade, tá? Ele também não permite fazer arcos, ele não permite especificar a espessura na tela. Tá? Então, assim, é uma característica distinta. Agora, olha só, eu configurei a minha polyline para ficar gordinha. Isso não é legal, tá? Por quê? Porque eu estou com um zoom muito distante. Veja, quando eu chego perto, ela fica uma linha estupidamente grossa e não é assim que a gente trabalha no AutoCAD, tá? Então, o que eu faço para voltar? Eu digito W, ou eu vou lá e clico aqui, tá? Enter, e dou um 0, Enter, 0, Enter. O que são esses 0, 0? São as medidas dessa linha que o software estava me pedindo. Me explicou. E onde eu vejo isso? O software me explicou. Aqui, ó, na linha de comando. Deixa eu ampliar ela para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Ó? Ele te pede as medidas da espessura. Tá? Eu tinha digitado 3 antes, coloquei 0. Ele perguntou qual era a espessura final. Eu coloquei 0 de novo e ele voltou a ficar fininho. Tá? Então é assim. A linha de comando é o seu melhor amigo, ela te fala tudo que está acontecendo aqui no software, você vai ver na linha de comando. Bom, e vamos falar então de mais alguns comandos que têm uma relação com a linha de comando, que você tem que ler a linha de comando para continuar, para concluir a operação, para usar o comando. Por exemplo, o comando mover, que em inglês é move. Tá? Se você simplesmente der o M, ele já entra nesse atalho. Ah, professora, como que eu vou saber qual que é o atalho? Gente, existem várias listas de atalho online na internet que vocês podem baixar, é tranquilo. Mas vocês vão acabar memorizando, então fiquem tranquilos, tá? Não quero ninguém desesperado aqui, não. Olha só, deu M, Enter. O meu cursor virou um quadradinho. Por quê? Ó, antes ele era essa cruzinha, eu dou um M, Enter, ele se transforma em quadradinho. Gente, toda vez que o cursor virar quadradinho, significa que o AutoCAD quer selecionar alguma coisa, tá? É o jeito que o software te fala, eu estou em modo seleção. Passa o mouse em cima e você vai ver que ele realmente está selecionando as coisas, ele até muda de cor a cor das coisas, tá? Ele dá uma frisada nas coisas, né? Ó, tá vendo? Parece que acende uma luz em volta. Tá, como funciona a seleção no AutoCAD? Gente, tem duas maneiras de fazer seleção. Uma delas é clicar numa borda e mover, e ele cria essa caixa de seleção que fica com um verde, né, e o miolo verde e a borda pontilhada, e aí, ó, se eu quiser pegar tudo que está aqui dentro e mais isso aqui, essas bordas que estão escapando para fora, basta eu clicar aqui, ó, e ele já selecionou, tá? E existe a seleção, isso é a seleção da direita para a esquerda, ela pega tudo que tocar, tá? E a seleção da esquerda para a direita pega o quê? Qual que é a diferença, gente? É bem legal isso, tá? É bem diferente.
Da esquerda para a direita, ele seleciona apenas os objetos que estavam inteiros dentro da caixa de seleção. Veja, eu vou fazer de novo, eu fiz de propósito com esse zoom para vocês verem. Tanto esse daqui quanto esse, que eu peguei só um pedacinho, ele não selecionou. No entanto, ele selecionou esse objeto aqui, tá? Então, é assim que faz seleção no AutoCAD. É dar um primeiro clique e mover o mouse, tá? Você não fica segurando o botãozinho do mouse, você só dá o primeiro clique, da direita para a esquerda para selecionar tudo que ele tocar, inclusive aquilo que ele cortar, e pode ficar com um pedaço para fora que ele seleciona do mesmo jeito, ou da esquerda para a direita para pegar os objetos inteiros apenas, tá? Então é legal para você selecionar no meio de um monte de objetos, é assim que a gente seleciona só determinados elementos, tá? Bom, pessoal, selecionei esse objeto, o que eu vou fazer com ele? Eu quero apagar. Qual comando que eu uso? Não é bem um comando, nesse caso é um botão do mouse, é o famoso delete. Basta clicar no botão delete e ele deleta. E se você errou e quer voltar, Ctrl Z na hora, tá? Ctrl Z é o undo, que funciona com o atalho U também, por isso que aparece U aqui, ó, tá? E o U, o undo, ele desfaz também o zoom, o pan, por isso que a tela mudou de posição. Se eu ficar dando U, ó, ele vai voltando tudo, tá? Tudo que eu fiz até agora ele vai apagando, vai refazendo, ele refaz o zoom. Então é assim que funciona. Delete, ó, seleciona. Veja, se eu peguei um pedacinho já selecionei, porque foi da direita para a esquerda. E ó, botão delete do teclado, tá? Para apagar as coisas. Ou, né, o botão erase, é o E, tá? Não é o U, desculpa, é o E. Falei errado para vocês, perdão. Pessoal, eu confesso que eu não estou acostumada a digitar E, tá? Eu acho que ninguém, nenhum cadista, a gente usa mesmo é o botão delete do teclado, que tem a mesma função, tá certo? Então é isso, gente. Para o segundo vídeo era isso que eu tinha que mostrar, os comandos principais, como se desfaz, como seleciona os objetos, e na próxima aula a gente continua. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau!